E aí, meus amores, olha eu aqui, troquei de roupa, mudei o cenário, esperando a Aninha. A Ana é fogo, gente, ela já tá aqui, ó. Olá! E aí, você é pontual, hein? E aí, Paula, e você não sabe da maior. Quando você abriu a live anterior, me deu um gelo. Meu Deus, perdi o horário. Eu falei, Você não, não. apareceu, você apareceu por lá. Eu falei a beça de você na live. Falei para as meninas, tem um monte de menina que já te segue, já conhece seu trabalho. Muito Ah, legal. que bom. Eu tô muito feliz de estar com você nesse projeto. Eu acredito que a atividade física tem um papel super importante, então vai ser uma troca ótima. Nós somos parceiras já, né? Porque você também contribui lá no meu grupo de treinos, Sou sempre apaixonada trazendo por você. conteúdo. Ali, você não Agora estava sim. aparecendo. E Foi, aí? me fala, eu até verifiquei minha internet aqui, mas tá tudo bem. Qualquer coisa eu tiro do Não, eu acho que foi alguma coisa do Instagram mesmo, Instagram. porque eu estava te ouvindo Esse horário. perfeitamente, mas não aparecia a sua imagem. Ah, tá. Agora já tá ok? Agora tá tudo ok. Mas aí, Aninha, Bom. como a gente estava falando, a gente, assim, eu te considero de verdade como uma parceira, primeiro na minha vida, porque você mudou a minha forma de enxergar a atividade física. E depois do meu trabalho, né? E aí, assim, a gente já tem um monte. Eu tenho pacientes que estão com você, você tem as suas alunas que vêm para mim. E aí, quando eu comecei a pensar no Engravide-se, que vai ser o meu curso que eu vou lançar no dia 8 de julho, quinta-feira, às 19 horas, através de vou dar uma aula maravilhosa nesse horário. E aí é só você se cadastrar lá no link da bio para você receber o lembrete e não perder essa aula incrível. É, mas aí, quando eu pensei no Engravide, Aninha, me veio você, falei, eu não posso fazer um produto desse, eu não posso pensar num projeto desse sem ter a Ana comigo. Ah, é uma honra, Paula, uma honra. Eu gosto muito da sua comunicação. Eu acho que ela é muito acolhedora, ela traz uma nutrição possível. Eu amo, sempre te elogiei nesse sentido, né? E eu E tenho a mesma impressão de você, é isso que eu falo para as meninas, que na verdade você, e o tema da live de hoje é isso, como inserir a atividade física na sua rotina, e aí eu completo, de uma maneira orgânica, sem ser pesado, sendo prazeroso, porque foi isso que você me ensinou. E quando a gente aprende uma coisa muito boa, a gente quer passar para frente. Então, eu ai, acho que que bom. você tem esse olhar, não é simplesmente pegar peso, e não é isso, né? Eu acho que você enxerga a É sua para além aluna, de. você enxerga a sua aluna dentro das dificuldades que cada uma tem. E você consegue criar soluções para poder fazer com que essa pessoa, que essa pessoa coloque na rotina dela a atividade física. E aí, Aninha, quando eu falo sobre a preparação de uma gestação, né, que essas futuras mamães, já é muito passado, assim, pensar que para engravidar você precisa só tomar ácido fólico, só namorar e esperar a menstruação não descer. Não é só isso. Tem muita coisa que a gente precisa arrumar e cada vez mais essa demanda vai aparecer, porque na verdade a gente está inserida em um mundo que é obesogênico, lotado de toxina, os hábitos das pessoas estão cada vez piores, as pessoas se exercitam menos porque trabalham mais. As pessoas dormem pouco. E então, a gente precisa trabalhar essa base e a atividade física, de uma forma intencional e prazerosa, tem que fazer parte dessa arrumação. Então, Perfeito.
É isso que eu quero que você converse com a gente hoje. Qual é o seu olhar sobre o aluno? Como você pode contribuir? Se tem alguma atividade que você pode dar para fazer com que essa futura mamãe amanheça o dia amanhã fazendo qualquer atividade física intencional. Eu vou passar para você. Aninha, se apresenta para elas. Ah, que bom. Ô, Paula, já na minha apresentação eu quero fazer uma observação aqui. Eu tenho 2 meninos, 2 filhos, o Eric de 11 anos e o Caio de 8. E eles estão há poucos minutos de chegar da aula de música. Eu botei fone de ouvido, mas eu não sei, pode ser que tenha um ruído aí, então já quero me desculpar com a chegada deles, pode ser que tenha algum ruído. Estou trazendo essa informação para já colocar para vocês aqui que, mesmo sendo profissional de educação física, depois que eu tive os meus filhos, eu vivi o lugar de uma pessoa que tem dificuldade de praticar exercício físico. Então, muito do que eu vou trazer para vocês aqui hoje é de um aprendizado de vida também. Porque uma coisa é você ter o conhecimento técnico, saber da importância, e até ter filhos, eu realmente era muito assídua. Tinha mais de 1 hora para praticar exercício físico, porque eu fui bailarina, então eu tinha uma relação positiva com isso. Só que depois que vieram os filhos, né, as prioridades mudam, você precisa se dedicar. E aí eu estive nesse lugar, né, da dificuldade de começar, e realmente é muito desafiador você conseguir equilibrar tantos pratinhos. Então eu quero contar para vocês que parte do que eu vou trazer é parte do conhecimento técnico, mas também é de uma vivência de uma mulher que tem esses desafios da vida também. E aí, um dos aprendizados assim que eu já tirei nesse processo foi que nós ficamos muito presos à ideia do exercício físico de um jeito que foi apresentado pra gente, né? Ter que ser dentro de uma academia, tem que ser pegando peso, tem que ser cheio de protocolos. E o que acontece, na verdade, é que todos esses protocolos acabam criando barreiras entre as pessoas comuns e a prática de exercício físico. Porque não é todo mundo que tem o dinheiro para investir em academia, não é todo mundo que tem o tempo para investir no deslocamento, né? Vai e volta. Não é todo mundo que gosta de levantar peso. Então, eu já venho trazendo esse olhar para vocês. Assim, quando a gente fala de exercício físico, o que a gente está falando? De uma atividade física sistematizada, ou seja, uma atividade que tem a orientação de profissional de educação física que é elaborada para desenvolver capacidades físicas. Que capacidades físicas? Força, capacidade cardiorrespiratória, equilíbrio, mobilidade, flexibilidade. Por quê? Porque o nosso estilo de vida cada vez mais nos estimula pouco ao movimento, né? Nos desafia pouco ao movimento. E nós estamos perdendo essas qualidades, essas capacidades físicas. E qual é o problema? Claro. Segundo. Eu falei isso agora mais cedo. Assim, a nossa evolução genética foi em cima. Os nossos ancestrais, eles viviam em movimento. Se eles fossem sedentários, eles não iriam viver nem 24 horas, porque eles iriam ser comidos por feras, por bichos enormes. O ser humano, a nossa genética evoluiu para que a nossa máquina funcione, se movimente. A gente não foi projetado para o sedentarismo. Essa é a Perfeito. verdade. A gente não foi e olha que curioso. Para não exercitar, para não se mexer. E isso é muito impactante, gente, porque das 10 doenças que mais matam no mundo, em torno de 7 delas são causadas pelo nosso estilo de vida, que é uma combinação de sedentarismo e uma alimentação ruim, de muitos ultraprocessados e tudo mais. Então, já está nas nossas mãos poder reverter isso. Só que é interessante que a Paula citou essa história da biologia evolutiva, né? Que o nosso corpo, para a gente garantir sobrevivência, a gente precisava caminhar longas distâncias, produzir ali materiais para poder caçar. Enfim, isso tudo realmente nos estimulava
ao movimento, mas em contrapartida, também o nosso organismo desenvolveu mecanismos para economizar energia, porque não se sabia exatamente quando é que você ia conseguir um alimento, quando que você ia conseguir caçar. Então, olha que controverso. Esse é o primeiro paradigma que a gente tem que se tomar consciência e olhar de frente, que é, ao mesmo tempo que nós precisamos de movimento, fisiologicamente, dentro da nossa história evolutiva, nós também aprendemos a economizar energia. Então, então já quero dizer para você que é normal sentir preguiça, né? É normal. Preguiça faz parte dessa história de você querer economizar energia. Talvez isso não passe conscientemente pela sua cabeça, mas instintivamente é um processo natural. Então, eu acredito... Pode falar. O sedentário, ele fisiologicamente está adaptado para isso. Essa é uma primeira barreira que precisa ser ultrapassada. Você entender que você não está nessa situação porque você é preguiçoso, porque você não quer. Não. Metabolicamente, fisiologicamente, as suas mitocôndrias, elas estão treinadas para aquela maneira que você educou. Porque você é sedentário, então... metabolicamente é assim que seu corpo funciona, né? Então essa preguiça que tem, ela é fisiológica. Entender isso é bem importante, porque você pode enxergar, ter a clareza de que esse é o primeiro obstáculo que você tem que vencer, né? Exatamente, exatamente. E aí, é interessante, né? Porque você falou, tem o aspecto da alimentação também, que diminui a nossa energia, né? Então, é isso que você está dizendo, a combinação não só de uma coisa que está marcada no nosso DNA, mas também de coisas do nosso ambiente que nos tornam ainda mais preguiçosos, né? Exato. Então, as mitocôndrias, que é a nossa usininha de produção energética, elas ficam ali pouquinhas e adaptadas àquele funcionamento lento. Quando a gente pratica atividade física, a gente faz o que é chamado de biogênese mitocondrial. Você cria novas usininhas promotoras de energia. Nossa, isso é fantástico. Você trouxe esse tema lá para a comunidade, né? E foi muito rico. Verdade. Você falou sobre mitocôndrias lá para o grupo Premium, exatamente. Paula, então acho que primeiro... Sabe qual é a célula humana da mulher que mais tem mitocôndrias? É o óvulo. E do homem é o espermatozoide. Olha que máximo! Exatamente, exatamente. Porque essa demanda energética, imagina quanto de energia que o óvulo precisa ter, porque aquilo dali, quando fecundado, vai virar um ser, né? Uma outra pessoa. O espermatozoide, para ele poder se locomover com velocidade, de uma maneira eficiente, eficaz, ele também precisa de muita energia. Então, são as duas células do corpo humano que mais tem mitocôndrias. Ô, Paula, então assim, eu acho que a primeira coisa para a gente mudar um comportamento, ou seja, para inserir a prática de atividade física, é a gente tomar consciência da importância daquilo e de como a gente funciona. Então, é a primeira informação que a gente traz para vocês, que é essa história da preguiça, né? E aí, não, assim, as pessoas ficam, tá, mas como é que eu vou me motivar a fazer exercício? Na verdade, gente, a gente sai desse lugar infantil de que precisa ter um prêmio, uma coisa, uma energia, uma super motivação, e a gente faz dessa escolha uma escolha consciente. Então, a gente precisa abandonar um pouco essa ideia romântica de que ai, mas eu não achei a atividade, eu não tenho motivação. Não, às vezes você precisa dar o primeiro passo e depois a motivação vem. Mas vamos falar aqui como você pode inserir atividade física. Deixa eu só diferenciar, tá? Hoje eu estou usando atividade física e exercício físico como sinônimos. Mas para o mundo da ciência, a gente diferencia isso. Atividade física são atividades que não são sistematizadas, como subir uma escada, andar de bicicleta, carregar a compra do mercado, namorar. E o exercício físico é a atividade sistematizada, que tem por fim, né, desenvolver essas capacidades físicas que a gente citou. Aninha, não sabia. E aí,
Porque que acontece? Começou a fazer, os estudos, né, começaram a determinar essas diferenciações, Paula, porque olha que chocante. Parece, assim, muito se indica que praticar uma hora de exercício físico por dia, que é atividade sistematizada, ele não compensa as outras 23 horas que a gente fica em comportamento sedentário. O que é comportamento sedentário? É ficar em comportamentos que não te elevem o nível de gasto de energia mais do que você fica, por exemplo, sentado. Então, uma atividade como ficar no computador, ver televisão, são atividades que a gente chama de comportamento sedentário. E atividade física são atividades que envolvem movimento, tá? Não necessariamente sistematizado, mas que elevam o seu nível de gasto calórico, tá? Então, o que a gente precisa somar? Atividade física e exercício físico. Então, primeiro ponto, eu acho que você já pode começar buscando maneiras de acrescentar mais movimento no seu dia a dia. Como, por exemplo, trocar escada rolante e elevador por escadas, carregar a própria sacola, estacionar o carro longe. Olha, sabe uma coisa muito simples? Às vezes eu vejo as pessoas assim com um carrinho de supermercado, empurrando o carrinho de supermercado até o carro, com 2 sacolinhas ali. É impressionante, porque a gente não toma consciência disso, mas às vezes a gente pode fazer o esforço de carregar. Você fez? O quê? O carrinho? Nunca mais vou fazer, porque eu vou lembrar de você pro resto da minha vida. Se eu viver 100 anos, eu vou me... Gente, e posso contar para vocês como o ser humano é um bicho muito doido? Você acredita que existe um exercício chamado Farm Walk, que nada mais do que a pessoa carregar um peso em uma das mãos ou nas 2 mãos andando. Esse é um exercício que a gente prescreve no salão de musculação ou no treino em casa, enfim. E nada mais do que a gente pegar uma sacola no mercado e ir carregando. E olha, gente, às vezes vocês ficam pensando assim, eu preciso ir fazer academia para trabalhar minha força do abdômen, que eu tô com dor nas costas, sei lá. E na verdade, esse exercício que é o farm walk, que seria carregar uma sacola andando, ele nada mais do que um trabalho de core, de musculatura do abdômen. Então, entendem como o nosso dia a dia ele já oferece várias oportunidades de você movimentar o seu corpo, de desafiar ele. Então, o primeiro passo para quem quer começar quer sair da inércia é inserir mais atividade física no dia a dia. Lembrando dessas 2 definições que eu falei para vocês. E aí, agora vamos falar do exercício físico, né? Porque o que acontece? Vocês estão mergulhando aí num processo de se preparar para uma grande e importante transformação na vida de vocês. Então, é muito importante o exercício físico, não só agora para melhorar a sua libido, para melhorar diminuir a sua ansiedade, para melhorar a sua sensação de bem-estar, né? Para o que você está plantando agora com a Paula, né, no Engravide-se, mas também para o futuro, quando esse bebê vier, né, vier para a barriga, porque o seu corpo vai passar por uma série de transformações. Então, é importante que você tenha boa mobilidade, porque o seu quadril a sua organização corporal vai mudar. É importante que você tenha fortalecimento dessa musculatura do centro do corpo, para que você passe por essa transformação da barriga, sem sofrer muitas dores. Enfim, então, eu acho legal, eu estou muito entusiasmada de estar falando aqui para vocês, porque uma coisa é falar para pessoas que querem emagrecer ou ganhar massa muscular, sabe? Que estão muito focadas num resultado específico. Não que não seja importante, tá, gente? É importante, é legal a gente determinar uma meta nesse sentido, porque isso dá aquela faísca, né, da motivação. Motivação nada mais é do que isso, motivo para a ação. Então, você se basear num resultado estético é interessante porque te dá essa faísca. Mas eu gosto muito de trabalhar com objetivos mais ligados ao sentido de vida. E por isso eu estou muito entusiasmada de falar aqui para vocês, porque eu acredito que vocês estão com um olhar mais aberto, porque vocês estão realmente buscando uma realização que é muito significativa na vida da mulher, que é um filho. Então, aqui eu poderia falar para vocês, olha, foquem vamos pensar nessa mudança de comportamento, iniciar o exercício físico, baseado em você preparar o seu corpo. Ok, é um objetivo. Mas eu quero trazer para vocês aqui
uma motivação mais profunda, que deve estar dentro de vocês, que é uma obrigação moral de ser o exemplo para esse futuro ser que você vai criar. É uma coisa ligada ao sentido de vida, sabe? Que tipo de mãe que você quer ser. É uma coisa para você poder usufruir tudo que você vai viver com um filho que está por vir. Você precisa ter saúde. Então, entende, Paula? Até hoje nos stories falei dessa diferença, né? Como é que a gente consegue determinar o exercício físico como uma prioridade? Quando a gente consegue pegar motivos assim muito mais profundos. Porque aí não é só chegar num peso e depois acabou, sabe? Não é um fogo de palha. Não é caber numa roupa e depois, ok, passou a festa, não preciso mais da roupa. É uma coisa pra vida. Então eu queria muito já que hoje, quem está assistindo essa live, que está acompanhando o Engravide-se, fosse tocado por esse sentido, por esse objetivo, sabe? De você abrir a cabeça e pensar o exercício físico numa coisa muito maior. Faz sentido, Paula? Faz muito sentido. Hoje eu escrevi uma frase, estudando. E aí essa frase eu falava, não é só emagrecer. Não é só emagrecer. Então aqui a gente está falando de sentidos, realmente, você falou, sentido para a vida é um objetivo muito maior. E como que a forma que a gente leva a nossa vida, o tal do estilo de vida que tanto eu tenho falado aqui para as minhas futuras mamães, vai impactar esse caminho que você quer seguir. Né? Porque é isso, não é fogo de palha, não tem dia para começar e para terminar. É a forma que você o seu mundo, é a forma que você vai levar a sua vida. Né? É aqui. Perfeito. São aprendizados, essa preparação para uma futura maternidade é um aprendizado que eu quero que vocês levem para a vida de vocês e que passe adiante e que ensine para outras pessoas e que ensine para os filhos através de exemplo, né? É isso, faz muito sentido isso tudo que você está falando e bateu exatamente com essa frase que eu escrevi no meu caderno hoje. Você escreveu. Legal. Ô, Paula, e falando de... eu ia falar alguma coisa que você falou, eu falei, deixa eu comentar isso que você falou, mas agora eu me esqueci. Bom, eu vou seguir aqui com as ideias que eu queria trazer para vocês. Se eu me lembrar do que eu queria falar, eu comento aqui, interrompo. Então, lembrei. Você falou sobre mudar, né, a alimentação para a vida. E aí, uma analogia que eu gosto muito de fazer e que serve para alimentação e que serve para a prática de exercício físico é pensar essa mudança de comportamento como uma maratona. Como é um maratonista? O maratonista, ele é leve, né? Vocês já viram? Ele é longilíneo, leve, porque ele tem que ser leve para poder correr uma longa distância. Como é o Usain Bolt, aquele corredor dos 100 metros rasos? Ele é forte, né? Ele é potente. Muitas pessoas ficam muito focadas em grandes mudanças a curto prazo. Então, realmente, elas precisam botar muita força, muita potência, muita energia. E, obviamente, que isso não se sustenta a longo prazo. Então, eu acho que é isso. É muito mais enfocar, dar um passo por vez, mas não recuar, do que dar um passo muito grande e depois dar 2 para trás. Né? Muita gente... gente, olha, eu tô feliz demais de estar falando aqui isso para vocês, porque é isso, as pessoas fazem isso e é infeliz, assim, porque realmente a comunicação de muitos profissionais é justamente nessa falha, né? Nesse ponto, assim, que as pessoas as pessoas têm ansiedade de ver logo concreto, o resultado em números. E eu acredito que isso frustra tanto, assim, enfim, eu tô realmente com esse projeto também lá no meu Instagram de trazer esse novo olhar, sabe? Porque senão as pessoas ficam nesse ciclo aqui, ó, sem fim. E assim, são repetidas frustrações, repetidas tentativas e falhas, e sabe o que acontece com a maioria das pessoas? Chega uma hora que elas param. E não é à toa que a maioria da população mundial, vamos falar aqui do Brasil, que é o país na América Latina com maior número de sedentários, está sedentária. Né? Porque as pessoas se frustram achando que precisam realizar transformações únicas, achando que fazer exercício físico é um jeito só, dentro da academia, com máquina. Isso já caiu por terra. A pandemia, graças a Deus, abriu o olhar de muita gente.
Então, essa é uma grande mensagem. É legal falar do seu projeto, que é o Grupo Premium, que é o perfil fechado da Ana, onde ela dá aulas diárias, que é onde eu faço a aula, eu sou aluna da Ana. E é legal você trazer isso também, porque é isso, você pode fazer o seu exercício físico da onde você estiver. Se você viajou, se você está num lugar lindo, aberto, num jardim, se você está dentro da sua casa, se você está na sua sala, você vai arrastar e vai fazer o seu exercício ali. É isso, caiu por terra essa obrigatoriedade, você tem que estar matriculado, você tem que se locomover, você tem... Não, você só precisa fazer. E quando você falou... a constância. Pouco todo dia, essa constância é o que faz a atividade física virar um hábito. Você não precisa mais despender muita energia para você decidir se você vai fazer ou se você não vai fazer. Porque é isso que é o hábito. Você não precisa pensar se você vai escovar dente ou se você não vai. Você acorda, limpa sua língua, escova dente, pronto. É um hábito. E a atividade física, como qualquer outra coisa na sua vida, quando você faz repetidas vezes, se torna um hábito e você não precisa mais pensar, ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Não, você acorda e você faz. Já faz parte da sua rotina. Perfeito. Ô, Paula, esse é um ótimo gancho para eu compartilhar com vocês dicas práticas de colocar o exercício físico na rotina de vocês. Então, uma primeira coisa que a gente fala muito é diminuir as barreiras entre você e a prática do exercício físico. Então, tornar esse hábito fácil. O que você pode fazer para tornar esse hábito fácil? Uma estratégia, que é claro que eu vou defender aqui, porque é o que eu estou trabalhando com a minha comunidade, que é o treino em casa. Você não precisa depender de outra pessoa, você não precisa se deslocar. Você pode treinar com a roupa que você tiver. Enfim, dá para começar com materiais de casa. Pode falar. Falar, dando um exemplo pessoal, uma experiência minha de treinar em casa. Quando eu comecei a treinar com a Ana, eu vinha assim de um sedentarismo de muito tempo. Na verdade, depois da maternidade, eu não consegui incluir ali uma atividade física. Então, eu realmente estava sedentária ao ponto de sentir dor no corpo. Eu trabalho na cozinha também. Então, ficar em pé era desconfortável para mim. Eu estava acima do peso. Então, eu não tinha muito essa prática de fazer os exercícios. E treinar em casa é uma forma de você ir melhorando a sua prática sem sentir vergonha. Porque você está ali, não tem ninguém te olhando. Não tem ninguém te reparando, não tem ninguém falando, nossa, como ela tá encurtada. Nossa, essa roupa dela ninguém mais está usando. Ô, Paula, é engraçado a gente citar isso, porque realmente isso é uma das barreiras. As pessoas falam. Eu senti muito, porque, tipo assim, eu fazia aquele negócio do meu jeito, como eu conseguia, e eu não precisava me preocupar se tinha alguém olhando, se não tinha ninguém olhando, entendeu? Exato. Então, assim, essa coisa de treinar em casa realmente diminui muito as barreiras entre você e o exercício físico. E aí, dicas práticas que eu dou você sempre deixar na noite anterior a sua roupa separada, escolher uma atividade física que você gosta, é claro, isso é muito importante. Se não for o treino em casa, hoje tem um monte de profissional compartilhando conteúdo online, né? Assim, eu digo online, gente, porque eu identifiquei que realmente com a pandemia, uma das coisas que as pessoas falaram muito foi essa coisa do benefício da diminuir a barreira. Quando você tem que pensar em pegar o trânsito, pegar o carro, realmente criam barreiras entre você e o exercício, né? Então, por isso eu tô falando do treino online, mas tem aí a opção de ir para academia, ir para uma escola de dança, enfim, escolher a atividade que você gosta e começando com pequenas práticas. Então, essa história que eu falei de tornar o hábito fácil, de diminuir as barreiras, separar a roupa na noite anterior, fazer um calendário. Isso é uma dica muito simples, mas que eu acho que é fundamental. Quem está começando no Premium, a gente sempre fala isso. Faça um calendário da sua organização de treino. Você vai treinar tais dias. Cada treino que você fizer, você dá o check. Porque isso reforça em você a sua crença de capacidade, você está lá, está comprometida com você mesma. E segundo, porque te dá o olhar
da sua evolução, né? Porque pensa, se você deixar meio solto, quando você vê, você faltou uma semana de treino e nem percebeu. Porque um dia era o filho que ficou doente, outro dia reunião no trabalho, depois tem que ir no mercado. E aí quando vê, fez uma semana sem treinar e não percebe. Então eu acho que essa coisa de fazer o acompanhamento dos treinos, dar o check é importante. O que você falou é fundamental, né? De você... a gente acabou de ler um livro lá na comunidade, porque a gente trabalha em paralelo alguns conteúdos de saúde, justamente para empoderar as pessoas de gerenciarem a própria saúde. E o livro que a gente acabou de ler foi Hábitos Atômicos, que fala justamente sobre hábitos. Inclusive, quem está aqui na live e me segue, até amanhã eu devo liberar uma resenha desse livro, porque ele realmente tem dicas muito boas assim, para se colocar na prática. E aí uma das coisas que ele fala é não perca 2 vezes. Ou não quebre a corrente, tá? Eles fazem essas 2 expressões. Não quebrar a corrente é exatamente o que você falou. Estabelecer meta que você consiga fazer diariamente, mesmo que ela seja pequena, às vezes é melhor do que você estipular, tipo, 1 hora de treino 3 vezes na semana. Porque essa história de você fazer todos os dias fica muito mais consistente para você fixar aquele hábito, né? Que foi o que você falou, né? Da repetição. Então, essa é uma estratégia também, sabe? E o livro fala justamente dos micro hábitos, né? Por isso é hábito atômico. Então, eu queria trazer essa ideia também para vocês, de começar com pouco, que é justamente a proposta que a gente fez, né, lá no seu curso, que é começar com pouco, gente. Pouco e com constância é que vai fazer a diferença a longo prazo. É difícil para a gente realizar isso, porque a longo prazo fica muito etéreo, assim, né, para as pessoas, né? Então, as pessoas não têm paciência e acabam desistindo. Por isso que eu falei muito no início dessa live sobre a importância da mudança de comportamento que você quer realizar, que é a prática do exercício físico, de arrumar a alimentação, estar alinhada com quem você quer ser, né? Porque aí, isso é diferente de você pensar numa roupa e aí depois, não quero mais essa roupa, não sei o quê, ou um peso, de repente aquilo não é mais importante. Agora, quando você é relembrada o tempo todo que aquela mudança de comportamento está alinhada com quem você quer ser, ela se torna muito mais forte, sabe? E aí, apesar das barreiras, né, você vai continuando, porque justamente é só a longo prazo mesmo que a gente vai ver os benefícios, né? E olha, gente, tanto os benefícios, né? Tanto os hábitos bons, como os hábitos ruins também, sabe? Às vezes as pessoas, eu escuto assim, amigos, vou comer, vou beber, e a resposta disso não é agora, isso é a longo prazo, né? Tanto de hábitos positivos como hábitos negativos. E para o ser humano é muito difícil projetar isso para frente, né? Porque a gente, como a gente contou no início da live, essa história da biologia evolutiva nos fez ser ótimos resolvedores de problema. Então a gente foca em resolver o agora. A gente está sempre resolvendo agora, resolvendo o problema, apagando incêndio e tem dificuldade de fazer essa projeção. Isso aí é inerente a todo ser humano. Então a gente precisa exercitar essa consciência, essa expansão de consciência, de fazer boas escolhas. Fala aí, Paula, que eu tô falando pra caramba. Não, você tá maravilhosa, você tá me dando assim, eu tô adorando te ouvir, eu quero que você fale mais. Muito bom. Que bom. Eu fico entusiasmada mesmo, porque tudo que eu tô falando aqui é realmente como eu tenho compartilhado na comunidade e eu tenho compartilhado no... Isso que você falou de ser quem você quer ser me remeteu a um momento da minha vida, que foi uma viagem que eu fiz agora no final do ano. Agora não, né? Final do ano já foi, né? Já tem 6 meses. Mas foi uma viagem para mim muito marcante, porque eu estava muito focada, eu estava fazendo os treinos, eu estava nadando, na época estava calor e tal, estava na piscina, e eu fiz essa viagem super focada, mas aquilo é muito prazeroso para mim. É prazeroso para mim separar, ter uma marmita de comida, levar, ter uma mala de comida, ter os meus manipulados. Eu sinto prazer em fazer isso. Isso não me custa nada, entendeu? A pessoa olhar e falar, ai meu Deus, para mim é ruim se não for assim. E aí, atrelado a todo esse hábito meu, então eu fiz uma trilha, nadei não sei quantos metros. E quando eu terminei o meu dia, eu falei assim, gente, que delícia ser quem você quer ser, né?
É isso. Porque às vezes a vida nos leva para um lugar distante de quem a gente quer ser. E isso Nossa, é muito muito bem triste. falado. Isso é muito triste, porque é isso, a gente não tem uma direção, então a gente voa igual papel no vento, né? Então, Muito bem falado. Desculpa, Paula. Um dos pontos que se fala nesse livro, que também está alinhado com o que eu penso, são dois pontos. O ambiente em que a gente vive, ele molda as nossas atitudes. Pense em como você se comporta quando você entra numa igreja. Agora, pensa como você se comporta quando você está num show. Né? O ambiente molda o nosso comportamento. Então, você moldar o seu ambiente a favor de quem você quer ser, a favor da mudança de comportamento que você quer realizar, é importantíssimo, porque as pessoas depositam muito em cima de autocontrole, força de vontade, motivação. E isso são aspectos que são importantes no início, mas que não duram por muito tempo. Então é importante também a gente moldar o ambiente a nosso favor. Como na alimentação, você deve falar isso a beça, que é você ter bons alimentos em casa e não ter os alimentos que não são bons. Na atividade física, você fazer isso que eu acabei de falar, né? Fazer escolhas conscientes de você carregar a sacola, de você ter um espacinho na sua casa já pré-determinado, que é o seu lugar de treino, com o seu material já na sua vista, para você ser lembrada daquilo o tempo todo. Enfim, são mudanças que você pode fazer no seu ambiente que são determinantes para a mudança de comportamento. E também, uma coisa muito delicada de se falar, mas que é imprescindível, que são as companhias, a tribo que você convive. Porque existem companhias que são ótimas para você sair, tomar um chopp, comer uma pizza. Mas não, assim, quando você está precisando realizar uma mudança significativa, às vezes é importante que você se alinhe com pessoas que estão com o mesmo objetivo que você. Porque pensa, resistir, se você está lá super focada, está precisando dar um tempo nos alimentos porque você quer dar uma emagrecida, mas você só convive com pessoas que fazem esse tipo de escolha, caramba, uma hora fica difícil de ficar dando justificativa para os outros, de ficar resistindo a não comer. Então é importante também que você conviva com uma tribo que esteja alinhada com o que você quer. Oi, Aninha, maravilhoso. Realmente é um assunto delicado. Eu tenho alguns vídeos falando sobre isso, mas dando um relato pessoal meu. Como você sabe, e como eu já falei algumas vezes, eu fui uma tentante. Eu já estive lá do outro lado. Eu passei 6 anos tentando engravidar. E nessa época da minha vida, então eu tinha 26 anos, eu era super boêmia, Aninha. Então, assim, eu dormia tarde, eu consumia bebida alcoólica. E eu tinha as minhas companhias, né? Eu e meu marido, que acompanhava a gente nisso. E quando eu comecei a querer ser mãe, lá com os 26 anos, e que eu não conseguia, em um determinado momento eu tive um insight, não foi um determinado momento, foi quando eu fiz 30 anos. E quer dizer, eu passei 4 anos nessa, querendo ser mãe, mas sem fazer o que Tentando. Tentando. Uhum. Só reclamando, né? Ai, mas por que eu não consigo? Por que todo mundo consegue? E eu não fazia nada, né? Aí, quando eu decidi mudar o meu estilo de vida, eu tive que aparar as minhas companhias. E, gente, o mais legal dessa história é que a minha melhor amiga na época, quem me acompanhava, quem ficava lá nas festas, fazia tudo, saía, a gente se afastou por um período e hoje a gente é mais unida do que nunca. Então, assim, é isso, mas naquele momento eu precisei sim mudar as minhas companhias. Porque não ia me ajudar, né? Eu queria mudar o meu estilo de vida, eu queria ter outras práticas, mas ali a gente não combinava mais. Naquele momento os nossos objetivos eram diferentes. Tá tudo bem. E tá tudo bem. É delicado falar realmente, porque algumas pessoas falam assim, gente, mas eu vou ter até que mudar com quem eu ando? Talvez sim. Talvez sim. Se você quer acordar cedo, mas você anda com gente que só quer sair à noite, voltar de madrugada, talvez sim. Eu penso muito que a gente pode se tornar micro-influenciador no nosso ambiente, mas precisa estar muito forte, né? Às vezes, quando você está no processo de mudança, está fragilizado, porque você está
aqui com a balança, né? Às vezes pesando muito para a tentação, para o mau hábito, digamos assim. E você ainda está fixando o hábito da melhora da alimentação ou do exercício físico. Às vezes você não está forte o suficiente para trazer a outra pessoa para o seu mundo. Mas eu acho que com esse processo é o que eu estimulo muito as minhas alunas a serem na comunidade. Também micro-influenciadores, sabe? Que elas de alguma maneira influenciam o marido, né? Os maridos, as Exato. amigas. Tanto é que na comunidade tem muita amiga que chega. Na sua marido, né? Eu acho super legal. Mas, Aninha, e ontem, juntando aqui o que eu estava conversando ontem na live da Ana, que ela falou fortaleça, da Ellen, que a gente falava sobre fortalecimento do relacionamento, ela falou muito sobre comunicação. Então, se essa pessoa que atrapalha você ter os hábitos que você quer e que você precisa nesse momento é o seu marido, por exemplo, né? Converse, comunique com ele. Nesse momento eu preciso disso, disso, disso. Eu preciso que você me apoie dessa maneira. A gente não pode obrigar ninguém a ser do jeito que a gente quer, mas a gente pode sim. E teve uma outra coisa que ela falou, que foi sobre personalidade. Que quanto mais a gente comunica, mais a gente expõe a nossa personalidade. E foi exatamente pela nossa personalidade que o nosso marido nos escolheu. E isso é muito louco, Sim, né? interessante. Às vezes vai perdendo, mas quanto mais você comunica, mais você expõe aquele traço que foi que ele se apaixonou, né? Que vocês se apaixonaram. Então, só para ligar, assim, para a gente ir juntando todas essas informações que a gente está conversando. Não, muito bom, muito bom. É isso. Vou Olha fazer só lá. um parênteses aqui. Porque a Mara é aluna da comunidade e é paciente da Paula, né? É. Muito bom. Construindo coisas, mudanças juntas, né, Paula? Você, através da alimentação, através do exercício físico, a gente vai ajudando aí mais pessoas. Esse é o caminho, né, da gente se juntar. Eu acredito muito nessa força, assim. Porque, assim como a Paula, né, eu também acredito muito na mudança mudança de estilo de vida. Porque não dá para falar de exercício físico sem falar de alimentação ou sem falar de sono. Você já teve a sua conversa sobre sono aqui? Já tem live aí sobre sono. Porque, gente, não adianta. Eu falo com os meus pacientes, assim, dieta tem dia e hora para terminar. E eu tenho certeza absoluta que a pessoa que chega até mim, que senta no meu consultório, ela tem vários planos dietéticos na gaveta. Vários. O meu não vai ser o primeiro. Entendeu? Então é isso. A pessoa precisa virar a chave, precisa entender que a gente faz parte dessa mudança, mas que a gente é muito pouco. A gente é muito pouco. 99% depende, a vitória é da pessoa. Porque é ela que Exatamente. 24 horas com os monstros dela, com as dificuldades dela, ela que tem que dominar aquilo tudo. Então, é isso, a pessoa precisa virar essa chave e assumir, pegar para si. A gente não pode achar que é um médico que vai resolver, que é uma nutricionista que vai resolver, que é uma professora de educação física que vai resolver, se a gente não se movimenta. Minha bateria, vou ter que trocar aqui o lugar. É isso, né? Ô, Paula, e é interessante você falar isso, porque linkado com a história do livro que eu falei para vocês, que a gente leu, né, e que eu fiz a live ontem sobre ele, o que ele traz e que realmente acontece é que as pessoas focam em mudanças únicas na vida dela, tipo, na vida delas, do tipo, vou emagrecer tantos quilos e como se fosse aquela super transformação. E tem uma coisa um pouco vazia nisso, porque depois que você chega naquele objetivo, se você não continua trabalhando um autoaperfeiçoamento, você volta para tudo que você tinha perdido. É o que acontece com a maioria das pessoas. Então, por isso eu acredito também nesse caminho de mudança de comportamento, mudança de estilo de vida, alinhado com a pessoa que você quer ser, com um sentido de vida, porque esse processo é um processo de autoaperfeiçoamento para a vida inteira.
para a vida inteira. E eu acredito que hoje você seja essa pessoa que leva os seus suplementos, que leva a sua alimentação, porque você foi construindo isso. Também isso é uma coisa tão importante para dizer, porque às vezes eu compartilho lá a minha alimentação, eu compartilho minha rotina, que eu fui treinar, que eu acordei, que domingo eu fui também. E às vezes para as pessoas assim que ainda estão num processo de mudança. Porque existem fases, tá, gente, do processo de mudança de comportamento. E às vezes você está naquela fase ainda de contemplação, querendo mudar, ainda se fortalecendo para mudar. Se você está naquela fase... Foi falando sobre isso, sobre as fases de transformação, que tem essa questão. Primeiro, a pré-contemplação, né? Você fica olhando, você fica desejando até você fazer. E é assim, gente, a gente tem que se apaixonar pelo processo e não pelo resultado. O processo tem que ser prazeroso. É isso, igual quando eu sinto prazer de arrumar as minhas marmitas, né? De fazer as minhas coisas, porque isso me dá prazer, isso me dá isso. Ô, Paula, e eu vou trazer aqui uma frase que eu sempre repito, e eu vou falar aqui para vocês, que eu acho que a Paula vai concordar, que nós profissionais, é o que a Paula falou, né? Nenhum método vai te transformar. Essa responsabilidade é sua. E os profissionais, eu acredito que eles estão muito mais para te ajudar a fazer as perguntas certas, a se fazer as perguntas certas, do que te dar as respostas. Porque eu acho que é muito por esse processo de autoconhecimento, sabe? É muito legal, eu acredito que tem muita gente que fica fazendo isso, que é sentar aqui no lugar do especialista e falar, treine em casa, porque é o melhor, porque isso que... Se isso não, sabe, se isso não bate pra você, se não é o tipo de atividade física que você gosta, não é esse o caminho, nós somos tão diferentes. Então, assim, eu tô aqui trazendo essas informações sobre a importância do exercício físico, a Paula da alimentação. Vocês vão absorvendo essas informações no tempo de vocês e aprendendo a se fazer melhores perguntas. Puxa, será que esse estilo de vida que eu estou levando hoje está alinhado com o que eu quero construir, a família que eu quero construir? Não, então, peraí, deixa eu ver o que eu posso realizar de mudança hoje na minha vida. E amanhã outra mudança, e depois outra mudança. É um processo de aperfeiçoamento, é degrau por degrau. É exatamente o que a Paula falou, que é a história do livro, né? Micro hábitos. Porque isso não vai se interromper depois que você engravidar. Não! Isso vai continuar durante o seu processo de gestação, você vai aperfeiçoar, porque você vai passar por mudanças. Tem toda uma questão hormonal, né? Porque a tentante, às vezes, ela tá vindo de muitos anos de anticoncepcional. O que aconteceu com esse organismo? Testosterona tá no pé, tá lá embaixo. Então, a atividade física é uma forma fisiológica de você melhorar valores de testosterona e que é muito importante para nutrir a sua placenta, inclusive. Exatamente, exato. Eu tinha até anotado isso no início, exatamente. Né? Tanto essa questão fisiológica da melhora da testosterona, também acho que a questão da ansiedade, né? Produz hormônios de bem-estar que podem te ajudar a reduzir um pouco a ansiedade nesse momento. Ter o hobby, né? Ter o hobby, desfocar um pouco da dificuldade que você está tendo, porque o hobby, a atividade física, o exercício físico, ou ter o hobby, alguma coisa que vai te tirar do foco e que vai te deixar mais tranquila, menos ansiosa. Exatamente. Fora os benefícios físicos, né, que a gente falou no início da aula e da live, que eu vi uma pessoa perguntando, né, sobre poder fazer abdominal ou não, poder pegar peso ou não. Gente, essa informação, eu sei que a live não é sobre grávidas, mas como a gente está preparando esse corpo para isso, é importantíssimo dizer que hoje caiu por terra aquela história dos 3 meses que não pode fazer exercício. O que é importante é você construir isso agora. Porque se você começar agora, com cautela, Ana, mas qual o exercício? O exercício que você gosta. Mas eu tenho medo de fazer muito forte. Você não vai fazer muito forte. Assim, normalmente, a maioria das pessoas tem já essa coisa de se poupar. Então, assim, que referência você pode ter? Você vai caminhar? Se você escolher a sua atividade física aeróbica, caminhada ou bicicleta, qual é a referência que você vai ter? Consegue fazer falar uma frase inteira enquanto você está fazendo o exercício? Se consegue, ok, essa é a intensidade que você vai trabalhar.
Mesma coisa no exercício de força, né? As pessoas falam, vou pegar peso, muito peso. Não, você tem que pegar peso. É assim que te prepara para depois carregar o seu filho no colo. Então, constrói isso agora. Essa história da atividade física e gestação, de ser duas coisas que não combinam, caíram por terra e você pode começar construindo isso já. Perfeito. Né? Perfeito. Então, inclusive, tem que construir antes mesmo, né? Porque também é isso, você não vai começar a pegar peso, fazer atividade física quando você está grávida. E a atividade física vai te ajudar nesse caminho, né? Vai te tornar uma mulher mais fértil, com certeza. E a sua autoestima melhora, então a sua libido também melhora. A libido. Uma coisa vai, amanhã eu vou conversar sobre libido. Então, uma coisa vai puxando a outra. Amanhã libido, vamos assistir, gente. Amanhã ele foi intencional, você viu, né? Muito bom. Gente, Paulo, eu queria dizer que se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá? Fiquem à vontade. Perguntaram também do abdominal, se pode fazer. Pode fazer. Sempre é óbvio, com orientação profissional é muito melhor. Mas o seu corpo é muito mais forte do que você imagina, do que as pessoas divulgam, né? Existe um foco muito em dor, em lesão, em movimento errado. E hoje as ciências do movimento cada vez mais... Fala. Olha, amor, eu ando na rua fazendo rosca bíceps com as sacolas do mercado. Com certeza é sua aluna. Minha aluna. Ai, deixa eu falar uma coisa. Tem aqui uma aluna muito querida da comunidade que está grávida, a Renata Capela. Fiquei até emocionada que ela está aqui. Ô, Capela, um beijo pra você. Que legal que você tá aqui. Ela tá gravidinha já. Que bom. Ó, a Tatiana, resistir e se comprometer com o objetivo é primordial. A Tatiana é uma das melhores professoras de Pilates da minha cidade. Eu não tenho carro, andei sempre cheia de bolsa nos ombros, nunca mais vou reclamar. Não reclame mesmo, porque quanto mais conforto, pior pro corpo. Pois é. Eu ando sempre de ônibus cheio, levo 2 bolsas. Tá bem? Tá vendo? Gente, e eu fiz exatamente o que a Aninha falou ontem. Eu vou te falar mais. Eu acho que na minha bolsa devia ter assim, passe, coisa. Eu fui empurrando o carrinho, gente. E você empurrando. E você empurrando o carrinho. Mas é porque a gente não. É isso, a gente tem que ir tomando consciência aos poucos. É a história de escolher a escada, né? Às vezes tá aquela fila para pegar o elevador para subir um lance. Eu falo, gente, será que as pessoas não se deram conta que é um lance de escada? Elas estão mesmo paradas aqui. Pois é. Olha, Carol, também sou aluna, amo as aulas, já é um hábito que eu amo. A Mônica disse que é isso mesmo, treina com qualquer roupa, não precisa pensar. A Flávia tá aqui, a Flávia é mãe do amigo do Fran, meu filho, que legal que ela tá aqui. A Mara, já mandamos um beijo. Gente, maravilhoso, né? Ó, a Capela, 11 semanas de gestação com foco nos exercícios. Muito bem. Gravidinha e exercício. Tá super assídua. Muito bem. Aninha, deixa eu lhe agradecer. Conversar com você é maravilhoso. Eu sou muito sua fã. Muito sua fã. Paula, é recíproco. De ter você junto de mim, de verdade, assim, a Tati é abençoada por ter feito a gente, de certa forma, se conhecer. É mesmo. Né? É mesmo. Eu também me sinto assim, Paula. Eu acho que você contribui muito lá para as alunas, elas adoram. Eu gosto de acompanhar o seu conteúdo como uma pessoa que quer aprender mais sobre nutrição, porque eu acho que você fala de uma forma descomplicada, mas também pelo menos, eu gosto de entender o porquê das coisas, então você sempre traz um pouco de ciência, mas com uma fala simples. Nossa, nosso encontro realmente foi muito, muito bom. Foi muito providencial. Aninha, vou terminar a live. Eu espero que as meninas tenham aproveitado muito. Eu aproveitei muito, eu tô terminando essa live super entusiasmada, animada. Amanhã a gente se encontra cedo. Boa! Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada a você, Paula. Aqui tá meu Instagram, me sigam lá. Quem quiser saber mais sobre o Grupo Premium também, é só me mandar mensagem. É isso aí. A Aninha tem muito conteúdo no YouTube, no Instagram. Então, não tem desculpa para você não fazer nada. Ali você pode começar. Só começar. Isso. Só
Só começa. Tá bom. Obrigada, gente. Boa noite. Beijo. Beijo, Paula. Tchau.